A burocracia, que na verdade podemos dizer como um objeto de pesquisa multidisciplinar, não se encontra apenas na gestão organizacional. Pelo contrário, né, o Weber, como sociólogo, nos brindou com uma interpretação muito útil para as organizações, com o intuito de melhorar ou talvez gerenciar de maneira mais eficiente a complexidade daquela sociedade cada vez mais urbana que emergia, né, o sonho do consumo, as organizações se tornando protagonistas desta nova história moderna, a sociedade crescendo com os avanços da ciência, da medicina, proporcionou diversos curiosos a tentativa de interpretar como administrar, como melhorar ou como entender essa nova sociedade. Weber partia da ideia da organização ou da instituição, assim melhor dizendo, ideal, sabendo que aquilo possivelmente seria inatingível. Mas a partir do que ele achava que seria ideal, ele tentava construir ou melhorar aquelas instituições ou organizações ou sociedades com uma forma mais racional, mais impessoal, mais profissional, onde a meritocracia deveria fazer parte desta nova sociedade organizada. Então acredito que ele trouxe exemplos de sociedade com uma burocracia mais avançada, como o caso da sociedade alemã, Alemanha, antiga Prússia, e também exemplo da França. Ele tentou mostrar a diferença de sociedades organizadas e uma burocracia mais avançada em relação a outras sociedades, a outros estados, outras comunidades que não tinham esse avanço de racionalidade, de impessoalidade, de previsibilidade, de regras e normas e hierarquias e divisões de trabalho, para com isso conquistar superioridade na sua gestão. Então, o exemplo da França e da Alemanha como grandes nações burocratizadas, se pegarmos o Brasil como ainda uma nação em processo de burocratização, com muita disfunção dessa burocracia, e tem países ainda como países africanos que você ainda nem começou a ter uma pequena burocracia, em termos racionais. Então ela foi fundamental para a gestão dessa sociedade, das organizações que estavam cada vez mais complexas, como botar ordem na casa. Sim, hoje em dia temos como não nos depararmos com a burocracia no nosso dia a dia, seja como pessoas, como consumidores, como funcionários, as organizações, seja no processo de seleção, seja no processo do próprio crescimento, de oportunidades dentro da empresa, você precisa seguir regras, como consumidor, como funcionários, como acionistas, como sócios. Então as regras que nos propiciam uma gestão um pouco mais previsível, mais racional, ainda estão presentes, por mais que a burocracia tenha se tornado um sinônimo de atraso, lentidão, ineficácia, mas temos que repensá-la, mas que ela está presente no nosso dia a dia, que ela está presente, que ainda nós só sabemos, em
grande parte administrar com a presença da burocracia, eu não tenho dúvida, né? Mas sim, temos que readequá-las ao século XXI, não tem outro caminho. O trabalhador, ele deve utilizar, né, as lições da teoria burocrática, da burocracia, para tirar um pouco da sua pessoalidade, né? Poder ser uma pessoa que, por meritocracia, né, o trabalhador, através das regras da meritocracia dentro da organização, consiga de fato emergir dentro dessa organização. E o próprio trabalhador, ele precisa usufruir da burocracia para ter resultados com aqueles que ele lidera, e ele deve exigir da burocracia para aqueles que o lideram, né, aqueles que estão acima da sua posição. É uma forma de imparcialidade, de racionalidade dentro de relações pessoais que nem sempre são tão racionais. Na verdade, a burocracia, ela complementa a abordagem, a escola, a teoria clássica, né? Dentro da burocracia estão embutidos os princípios de planejamento, de organização, de controle, de direção. No entanto, a burocracia, ela busca dar, como já falamos, né, uma cara profissional às relações entre pessoas, organizações, mesmo pessoas na posição de consumidores, de trabalhadores ou mesmo de participantes da comunidade onde aquela organização está inserida. Mas a burocracia somou ao conhecimento da abordagem clássica. Sim, muitas vezes a burocracia também contribuiu com as relações entre pessoas, né? Por você conquistar o seu espaço ou conquistar os seus direitos intermediado, por exemplo, por um contrato, né? Então, não estou te demitindo porque não gosto de você, estou demitindo porque você não cumpriu com as suas obrigações, né? Não vou perder a minha amizade com você, né? Se temos um conflito, vamos resolvê-las pelas regras, pelas leis, seja na sociedade civil através do direito, sejam nas organizações através das suas leis próprias. Então, o que foi combinado e acertado antes é uma maneira de ter a garantia de uma relação mais profissional e menos pessoal, né? Mais impessoal entre as pessoas envolvidas. A burocracia é uma maneira de obtermos também maior controle. Porém, nem sempre mais burocracia significa mais ou maior controle. O que muitos gestores fazem é acreditar que por esta ferramenta, a burocracia, propiciar controle, eles exageram na dose, o que acaba gerando o efeito colateral, que é a ineficiência, né, a disfunção desta ferramenta. Então, ela acaba indo contra o que ela sempre almejou. Acredito que a maior influência seja a necessidade de um instrumento que seja superior, ou que se propõe a ser superior, como eu já disse, as relações entre pessoas, organizações, consumidores, organizações, trabalhadores, organizações, comunidade, organizações. É uma maneira de controlar, de incentivar, é uma maneira de dar mais dinamismo para as organizações ou para a sociedade.
não acredito, não consigo hoje em dia entender o mundo sem a burocracia, né? E a ideia que nós falamos no começo, de através do que seria o ideal, buscar essa utopia do ideal, uma maneira interessante para a administração utilizar nas suas pesquisas acadêmicas, né? Pensar como seria o melhor e daí buscar este melhor. E com isso demonstrar através do que seria o melhor as disfunções, os problemas que a realidade tem enfrentado. Então acredito que essa seja a grande contribuição da burocracia aos tempos de hoje.